Então, as nossas aulas vão durar 40 minutos, eu acho que vocês já viram isso no Manual do Estudante, para quem leu. E eu quero dizer que eu estou muito ansiosa para dar aula para vocês, e eu espero que vocês gostem muito de filosofia e sociologia. E eu vou começar apresentando para vocês o nosso plano de aula. E se alguém puder falar no microfone para mim se vai estar aparecendo o plano de aula, eu vou agradecer muito. Alguém pode me falar se está aparecendo ou não? Tá aparecendo. Tá? Ah, Tá. então tá. Obrigada, gente. Não, ignorem o WhatsApp ali no fundo, tá? Mas é isso aí. Agora, ó, as nossas aulas de filosofia vão durar, deixa eu ver quantas semanas. Umas 11 semanas por aí. A gente pode fazer umas semanas de revisão também, se vocês quiserem. E é assim, eu vou dividir a filosofia junto com o professor Guilherme. Vocês vão encontrar com ele daqui 2 semanas, essa e mais outra. Aí na semana 3 vocês vão encontrar com o Gui. Ele é ótimo também, tá, gente? Eu espero que vocês gostem muito. As nossas aulas vão ser assim. Durante as aulas eu vou ministrar o conteúdo e depois a gente vai ter umas 4 ou 5 questões resolvendo dentro de sala de aula com vocês. E depois eu vou mandar uma lista com 10 exercícios por aí do que a gente viu na aula. Pode ter exercícios do Enem e pode ter exercícios de outras faculdades mais antigas ou mais atualizadas. E hoje a gente vai ver mitologia e filosofia, em filosofia, e depois eu vou apresentar para vocês o de sociologia, mas na aula de sociologia. E é isso aqui que a gente vai ver, ó. Não é nada o bicho de 7 cabeças, gente. Eu espero que todo mundo goste de filosofia até o final do curso. E eu espero que algumas pessoas entrem para o direito também, tá? Eu vou estar esperando vocês na UENG. Alguns, eu sei que outras pessoas não vão querer o UENG, mas, gente, de verdade, entrem na UENG, tá? Fazendo propaganda da faculdade aqui. Mas, no mais, é isso. Esse é o nosso plano de aula. E eu vou ministrar uma aula por semana de filosofia. E é isso. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão falar com a gente no WhatsApp. E lá vai ser o nosso canal para questões. Vocês podem me chamar no privado, eu não ligo, mas eu não sei se o Gui vai ligar ou alguma coisa assim. Mas vocês podem me chamar, podem conversar comigo. Eu estou disponível a qualquer momento, tá, gente? Então, só falar comigo. No mais é isso, agora eu vou começar a aula e eu espero que dê tudo certo. E eu vou precisar que alguém fale de novo para mim se vai estar aparecendo os slides para vocês. Alguém pode me falar se está aparecendo? Tá aparecendo. Tá? Ah, então tá. Peraí, só vou admitir algumas pessoas que estão na reunião. Pronto. Vamos lá, vamos começar. Peraí, que tem mais gente, gente. Ah, pronto, foi. Hoje a gente vai ver o que é mitologia e filosofia. E qual que é a relação das duas. Vai, passa slide, pelo amor de Deus. Vê se agora foi, gente. Passou o slide para vocês? Passou. Passou? Então tá. Gente, o que é a filosofia? A filosofia é uma palavra grega de etimologia em filo, que é filha, né? Que significa amor e amizade, e sofia, que significa sabedoria. Então, resumindo, filosofia na Grécia Antiga era entendida como o amor ao saber, a amizade ao saber. E a definição de filosofia sobre Maurício Meleal é uma atividade intimamente ligada à humana, vontade de saber que faz a exigência a todo aquele que nela ingressa de reaprender a ver o mundo. Gente, então filosofia, o que significa? É a arte do saber, é você amar e você buscar saber e compreender o que está à sua volta. Isso é filosofia. Não está passando, mas que coisa. Giovana, Oi. o pessoal tá falando no bate-papo que não estão escutando você. Não estão me escutando, gente, então eu vou berrar aqui, peraí. Gente, agora vocês me escutam?
Por favor. Deixa eu ver aqui e já te falo. Tá. Se estiverem escutando, se não tiverem, podem me falar, gente. Nossa, tá difícil esse slide, gente. Agora foi. Eu vou falar mais alto, então, gente. Da cosmogonia a... Peraí, isso mesmo. Da cosmogonia à cosmologia. Primeiro, gente, cosmogonia era o estado pré... Já mudou para eles. Oi? Ainda não estão escutando. Por que será? Eles não têm que Alguém ativar o falou pra áudio, Eu acho não? que deve ser problema com o áudio deles. Ah, tá. Porque no início eu também não estava escutando. Aí, no cantinho da tela tem um lugar. Ai, Depois gente, que ativa o áudio fica, aí, gente, escuta. pelo amor de Deus. Lá em cima da onde que tá escrito Zoom, do lado esquerdo tem um negocinho de áudio. Aí vocês apertam e ativam. É, que eles não vai ouvir, né? Mas alguém puder explicar aí, eu agradeço. É. Gente, vão me falando aí, se não estiverem me escutando ainda, que eu volto. Eu acho que agora deu certo, não deu? Aí, deu certo para Ela algumas tá explicando pessoas. lá, porque para mim digitar fica mais difícil. Eu vou voltar, porque certeza que muitas pessoas não escutaram a primeira coisinha também, então. Vamos lá, né? Acho que agora deu certo, né? Agora foi. Então, beleza. Então, eu vou voltar aqui, gente. O que é a filosofia? A filosofia é uma palavra grega, de origem grega, né? E ela tem a sua etimologia em filia, que significa amor e amizade, e sofia, que significa sabedoria. Então, a filosofia na Grécia Antiga, ela era entendida como amor ao saber. E já a definição de filosofia, segundo Maurício Merleau, é uma atividade intimamente ligada à humana vontade de saber, que faz a exigência a todo aquele que nela ingressa de reaprender a ver o mundo. Então, a filosofia é tipo uma busca pelo saber, é você se desprender de todos os seus estereótipos e buscar saber a partir daquilo. Isso é filosofia. Gente, meu slide tá... Ignorem um computador ruim da professora, tá? A cosmogonia, da cosmogonia à cosmologia. Primeiro, gente, cosmogonia é um estado pré-filosófico, onde o mundo era explicado pelos mitos. Daí, cosmogonia. Cosmogonia é a explicação do mundo através de histórias irreais, como a mitologia grega, romana, até mesmo a que a gente escuta na igreja, caso alguém vá à igreja aqui. Mas é o que a gente escuta, é a origem do universo a partir de histórias. Isso é cosmogonia. Já a cosmologia é tentar entender o cosmos a partir do seu logos, entende? É buscar pela razão entender a explicação do universo. E é isso que os primeiros filósofos buscaram, que era explicar a origem do mundo e das coisas, como elas se transformam, como elas se unem, como elas se relacionam e tudo mais. É isso que os primeiros filósofos buscavam. Eita. O modo de explicar o mundo para eles tentaram buscar isso a partir da razão, e não de histórias, de mitologia, de filosofia, de coisa mágica, essas coisas. Aí a gente vai ver a diferença entre a filosofia e a mitologia. A mitologia buscava compreender o mundo através da cosmogonia, isto é, por meio de histórias que falavam sobre a origem do cosmos. Era definida por um caráter mágico e imaginário. Gente, eu acho que todo mundo já escutou a origem do mundo pela filosofia grega, né? Que é Gaia, que era Deus Terra, e blá 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 e blá blá blá. E aí Posso temos a perguntar uma filosofia. Oi? Posso perguntar uma coisa? Desculpa interromper. Pode. Se precisa anotar. Porque Eu tô vou tirando enviar os print slides disso para tudo. vocês no grupo, Ai, sim, para obrigada. ficar bem mais fácil para vocês, gente, que eu tenho Perfeito. certeza que é difícil também anotar, porque eu tô falando muito rápido, né? Mas eu vou enviar os slides e a lista com os exercícios para vocês no grupo, tá? Ah, tá bem. Muito Fiquem obrigada. tranquilos.
E aí a filosofia, ela procurou compreender o mundo através da cosmologia, ou seja, utilizar explicações racionais para entender a origem do cosmos, de tudo. E era definida pela racionalização do mundo. A gente tem o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, a partir da organização política, né, que teve o advento da polis. A polis é a cidade grega, é a cidade-estado grega, né, que até que eu já falei aqui. E ela passou a aderir a uma organização política, legislativa estruturada na razão humana, tanto que a gente também tem o advento da democracia grega. E aí a filosofia ela surge quando o homem passa a constituir a vida em uma sociedade como fundamento no pensamento racional, que possui como fim a justiça entre os homens. Como eu falei, é o início da democracia, daquela Grécia que todo mundo conhece, que são as cidades-estados, como Atenas, Mileto, Esparta, e é a organização política da Grécia muito conhecida hoje também. Aí a gente vai ter, como os primeiros filósofos, são os pensadores da physis. Os pensadores são considerados pré-socráticos porque eles vieram antes de Sócrates, e Sócrates é considerado a divisão da filosofia, e eu acho que isso muita gente sabe, mas se não souber também, eu vou falar sobre Sócrates, gente, relaxa. Mas os pré-socráticos, eles buscavam esse entendimento do mundo, essa racionalização de origem do mundo, de origem de tudo. E a physis é isso, é a origem dos seres vivos, é a dinâmica deles e o movimento dos seres vivos, do universo e tudo isso. E aí os elementos que eles buscavam para explicar essa origem, essa dinâmica, era chamado de arquê. Então, é isso. O primeiro filósofo da physis que a gente tem é Tales de Mileto. A gente tem a escola de Mileto, que são 3 filósofos pré-socráticos, e o primeiro deles é Tales de Mileto. Tales de Mileto, a arqué da physis para ele é a água. Para ele acreditava que a água era tudo, era a origem de tudo. Então, o ser vivo que estava ali, ele tem água, ele é tudo, gente, tudo mesmo. E aí, e os seres que não estão vivos, eles são secos, eles perdem a sua água, então eles morrem. E é isso. Aí de Tales de Mileto, a gente vai para Anaximandro de Mileto. E para ele, a arqué da physis é a Peiron. A Peiron é aquilo que é ilimitado, indefinido e indeterminado. E por ser assim, dá origem a todas as coisas. Gente, é como se, tipo assim, o nada fosse tudo. É tipo, do nada eu crio tudo porque o nada não tem forma, ele não tem limites e ele não é definido. Então eu posso transformar o nada em tudo. É isso para Anaximandro. Peraí, gente. Aí a gente tem Anaximênides, de Mileto, que para ele a arqué da physis é o ar. E ele acreditava que o ar era a origem do mundo, pois quando há movimento, o ar se condensa e ele vira vento. Aí mais condensado ele vira nuvem. E quanto mais condensado ainda ele vira água, e a água mais condensada ainda vira a pedra e a lama. E já o ar rarefeito ele se tornava o fogo. Pro Pitágoras de Samos, aí a gente já acabou a escola de Mileto. E agora a gente entra em outros filósofos da physis. A gente tem o Pitágoras de Samos. Sim, gente, esse Pitágoras é o do Teorema de Pitágoras e o Tales de Mileto é o do Teorema de Tales. E aqui, a arqué da physis para Pitágoras é o aritmos. E ele acreditava que os arranjos quantitativos, ou seja, os arranjos numéricos e os números em si, eles ordenavam as coisas em uma harmonia perfeita. E as coisas se diferenciavam devido à dualidade do par e do ímpar. Então, para ele, tipo assim, tudo tinha um arranjo perfeito de números que formava aquelas coisas. E temos o Xenófanes, e a arqué da physis para ele é a Terra, e ele acreditava que tudo vinha da Terra e tudo terminava nela. Para Heráclito de Efésio, gente, agora eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque o Heráclito ele viaja muito e o Parmênides mais ainda. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, me interrompe, pergunta agora, ou se não quiser perguntar aqui, pode perguntar no WhatsApp também, tá? O Heráclito de Efésio, a arqué da physis para ele é o devir. Ele acreditava que existia uma razão e uma linguagem cósmica, que são fontes de sinais que não manifestam nem ocultam, mas oferecem como algo a ser decifrado e interpretado.
Tudo muda, o mundo está em mudança contínua e incessante. Para ele, gente, a gente não consegue entrar no mesmo rio 2 vezes. A gente não é a mesma pessoa todo santo dia. Para ele, tudo muda. Literalmente, tudo muda para ele. E é assim. E, tipo assim, se você for em um rio, você não vai se banhar no mesmo rio 2 vezes. Porque a água muda, você é uma pessoa diferente toda vez. Isso é a arqué da Físis para ele. E agora, para Parmênides, de Eleia, a arqué da Físis para ele é o ser é e o não ser não é. Apenas o que pode ser pensado e dito existe. Ou seja, o ser é o que é e o não ser é o que não é. Ele contradiz o Heráclito, pois acredita que essa infinita mudança é apenas uma ilusão, que ela está muito além dos nossos sentidos. E é tipo assim, gente, para ele, a gente não está em infinita mudança. Para ele, isso daí é tudo uma ilusão que os nossos sentidos colocam sobre a gente. E ele contradiz o Heráclito, ele não acredita nisso. O Empedocles de Agrigento, a arqué da Físis para ele é o rizômata, e que são os 4 elementos, a água, o ar, o fogo e a terra, que formam o ser. Eles se compõem e se decompõem segundo as forças do amor e do ódio. Então, para ele, gente, a água, o ar, o fogo e a terra, elas formam o ser, e a gente se diferencia segundo o amor e o ódio da gente. E é isso. Temos o Anaxágoras de Clasômenas, e para eles a arqué da Físis é a homeomerias. A homeomeria é o todo formado por partes ou porções iguais, uma mistura originária. Eram tidas como sementes. É como se, tipo, assim, a gente tem um feijão e a arqué da Físis para ele é como se o feijão é uma parte de um todo e mesmo assim ele é um todo também. E a gente tem o Demócrito de Abdera, que a arqué da Físis para ele é o átomo. Os átomos são unidades discretas, indivisíveis, unos, contínuos, imutáveis, infinitos e iguais. Para ele, o vácuo existe e seria o espaço entre um átomo e outro. E a diferença entre as coisas se dá devido aos arranjos das partículas. Então, gente, hoje a gente já sabe que o átomo não é assim, ele não é uma partícula indivisível e tudo mais. Mas para Demócrito, naquela época, ele pensar isso era uma revolução muito grande, gente. E ele é o último pensador da Físis que a gente tem. É claro que a gente teve muitos outros, mas esses são os mais importantes. E esse é o fim da nossa querida aula. Foi bem rapidinho, né? Mas agora a gente vai resolver umas questões e eu quero que vocês anotem as respostas que vocês derem para essas questões. E no final eu vou mostrar o gabarito e vocês me falam se vocês acertaram todas ou se vocês acharam que vocês não acertaram, o que foi que vocês erraram, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Aquilo que é quente necessita de umidade para viver, e o que é morto seca, e todos os germes são úmidos, e todo alimento é cheio de suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo de que provém. O fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar uma abordagem epistemológica sobre o logos e a fundamentação da metafísica, uma teoria crítica sobre a essência e o método do conhecimento científico, uma justificação religiosa sobre a existência e as contradições humanas, uma elaboração poética sobre os mitos e as narrativas cosmogônicas, e uma explicação racional sobre a origem e a transformação da Físis. Eu vou dar um leve tempo para vocês pensarem, e aí eu passo para a próxima. Não tá calor. Cuidado, para aí. Gente, agora eu vou passar para a próxima, porque o nosso tempo de aula está acabando. Vamos lá. Quando Édipo nasceu, seus pais Laio e Jocastas, os reis de Tebas, foram informados de uma profecia na qual o filho mataria o pai e se casaria com a mãe. Para evitá-la, ordenaram a um criado que matasse o menino. Porém, penalizado com a sorte de Édipo,
ele o entregou a um casal de camponeses que morava longe de Tebas para que o criasse. Édipo soube da profecia quando se tornou adulto. Saiu então da casa de seus pais para evitar a tragédia. Eis que, perambulando pelos caminhos da Grécia, encontrou-se com Laio e seu séquito, que insolentemente, isso mesmo, ordenou que saísse da estrada. Édipo reagiu e matou todos os integrantes do grupo, sem saber que entre eles estava seu verdadeiro pai. Continuou a viagem até chegar a Tebas, dominada por uma esfinge. Ele decifrou o enigma da esfinge, tornou-se rei de Tebas e casou-se com a rainha Jocasta, a mãe que desconhecia. No mito Édipo Rei são dignos de destaque os temas do destino e do determinismo. Ambos são características do mito grego e abordam a relação entre liberdade humana e providência divina. A expressão filosófica que toma como pressuposta a tese do determinismo é a. Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo, Jean-Paul Sartre. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser, Santo Agostinho. Quem não tem medo da vida também não tem medo da morte, Arthur Schopenhauer. E não me pergunte quem sou eu e não me diga para permanecer o mesmo, Michel Foucault. E o homem, em seu orgulho, criou a Deus, a sua imagem e semelhança, Friedrich Nietzsche. Aí eu vou deixar vocês pensar mais um pouquinho e depois eu passo para a próxima. Palavra difícil aí, eu tenho que ler tudo de novo. Gente, vou passar aqui para a próxima, então. Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são a mesma coisa. E isso é evidente, porque se as coisas que são agora neste mundo, terra, água, ar e fogo, e as outras coisas que se manifestam neste mundo, se alguma dessas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderiam as coisas de nenhuma maneira misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem um animal ou qualquer pessoa ou qualquer outra coisa vir à existência. Ixi, gente. Acabou o nosso tempo. Eu vou mandar para vocês os slides, mas no máximo é isso. A gente deu a aula, aí eu mando os slides com o gabarito e a coisinha para vocês, tá bom? E eu já eu mando a aula de sociologia também. Tá Boa bom. noite, pessoal. Até daqui uns 10 minutinhos, tá? Tchau. Boa noite, obrigada. Obrigada a vocês, gente.